Opa, glória a Deus, paz do Senhor Jesus a todos. Um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada. A hora em que você estiver vendo esse vídeo, receba os meus cumprimentos e que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Obrigado por mais uma vez estar aqui ouvindo ou vendo esse vídeo. E todas as vezes que aqui chegamos, você já sabe, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Aqui não é anúncio do futebol, embora eu goste da última notícia que está acontecendo no mundo, também não é. Esse perfil, este canal, ele tem um objetivo: entregarmos a palavra de Deus, tá bom? Então fique aí e eu já te agradeço muito mesmo por estar aí. Se você sentir no teu coração, você sabe que isso me ajuda muito. Se você puder dar uma curtida, deixar um comentário sincero sobre o que você está ouvindo aqui, eu te agradeço imensamente, imensamente. Você sabe que isso não é vaidade, é apenas para que o YouTube, o Instagram entenda que é um vídeo bom, uma mensagem que pode ser compartilhada. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço. No nome de Jesus, você sabe que nós estamos numa série de mensagens, né? Uma série de mensagens. Hoje é o último vídeo dessa série. Já falamos sobre 3 perdidos e hoje nós vamos falar sobre o 4º. Fique aí e receba a palavra de Deus. Abra teu coração para ouvir o que Deus tem para nós. Hoje nós vamos continuar a falar sobre perdidos. Falamos sobre o perdido pela inocência, perdido pela negligência, perdido pela escolha. E hoje nós iremos falar o perdido que está dentro de casa. Lucas capítulo 15, versículo 29, diz assim: Mas ele respondeu ao seu pai. Quem respondeu ao seu pai? O filho mais velho. Este homem tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo saiu de casa por escolha. Ele decidiu, escolheu, e ele ficou perdido pela sua escolha. O filho mais velho fica em casa. E por que o filho mais novo vai embora? Ele decide ir. Ele pede ao pai a parte da herança, o pai divide entre os 2 e o filho mais velho permanece em casa. O filho mais novo, pela sua escolha, vai embora. E você já sabe o que aconteceu. Se não sabe, ouça o vídeo que nós gravamos aqui, a mensagem que nós gravamos aqui. Então, o filho respondeu ao pai. O que ele respondeu? Olha, o retorno do seu irmão trouxe alegria para o pai, trouxe alegria para o ambiente, e este filho está trabalhando na fazenda, está fazendo o seu trabalho, e ele chama um dos seus empregados dali e diz: o que está acontecendo aqui? É como se dissesse assim: hoje é segunda-feira, estão fazendo um churrasco hoje, né? Digamos assim. E chama os empregados: o que está acontecendo? Que festa é essa? O empregado diz: olha, teu irmão voltou e teu pai está comemorando, teu pai está feliz, ele está fazendo uma festa. Aí o filho fica indignado com aquilo, fica indignado. O pai então sai da festa e vai até onde o filho está e ele diz: entra para a festa, convencendo ele: entra para dentro da festa, teu irmão chegou, vamos nos alegrar. Aí ele responde para o pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um dos seus mandamentos, nunca transgredi uma das suas leis, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Nós estamos diante de um homem que está perdido dentro de casa. Ele está envolvido com tanta coisa, está perdido. Mas também esta parábola, esta narração que Jesus está contando é uma resposta, escute bem isso, é uma resposta
aos religiosos, aos críticos, os fariseus. Lucas capítulo 15 começa, você lembra, com o versículo 1 e 2, que Jesus está pregando para quem vai até ele. E quem vai até ele? Os pecadores, aqueles que necessitam. E quando Jesus está pregando para eles, os religiosos que estão perdidos, critica, murmura o que Jesus está fazendo. Então, Jesus está respondendo à murmuração dos religiosos, narrando a parte dessa história, falando sobre o filho mais velho. Porque na cultura judaica do século I, deixa eu falar isso rapidinho para você, que o filho mais velho era responsável pela honra da família. Então, quando ele recusa entrar para dentro da festa que o pai está dando, ele está desonrando o pai em público. Olha que situação. Então, aqueles que estão ouvindo Jesus se identificam com isso, dizendo, também o filho mais velho não pode fazer isso. O filho primogênito não pode fazer isso. Está desonrando o pai. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui me ouvindo, que está ouvindo essa palavra, escute bem. Tem gente que está perdido, não por causa da sua inocência. Não está perdido porque foi negligente. Não está perdido porque resolveu sair de dentro de casa. Tem gente que está perdido dentro de casa. Não consegue desfrutar as bênçãos de Deus. O pai aqui representa Deus, representa a graça de Deus, representa o amor de Deus. E com a graça e o amor de Deus não existe para quem se perdeu, só para aqueles que se perderam pela inocência, não é só para aqueles que se perderam pela negligência ou para aqueles que se perderam porque quis, pelas escolhas, mas a graça de Deus alcança todos, até aqueles que estão perdidos dentro de casa. Só que os que estão perdidos dentro de casa não entendem que a graça é para ele e é para todos. Tem gente que acha que a graça é só para eles. Não, Jesus só salva a minha galerinha aqui. O amor de Deus é só para minha galerinha. Para esses aí não é não. Ei, queridão, ei, queridona, olha para mim aqui, ou ouça minha voz. A graça, o amor de Deus é para todos. Porque ainda você não entendeu o que é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama a todos. Deus não ama a galerinha da minha panelinha, da sua panelinha. Deus ama a todos. Porque todos que vêm a Ele, Ele não lança fora. Isso inclui pessoas marginalizadas neste mundo. Pessoas que não é aceita eticamente. E tem gente que não consegue entender isso e desfrutar disso. O amor de Deus alcança todos, todos que necessitam. E todos que vêm a Ele, Ele não lança fora. Pode vir do jeito que estiver. Ele não lança fora. O menino mais novo, o filho mais novo, ele voltou destruído. Só que ele não ficou destruído. Ele voltou todo sujo, só que ele não ficou sujo. Ele voltou sem autoridade, mas ele não ficou sem autoridade. Ele voltou descalço, mas ele não ficou descalço, porque o pai colocou sandálias, o pai colocou roupa, o pai deu de novo um anel, que é o símbolo da autoridade, o pai lavou ele, o pai deu uma festa para ele. Porque nós viemos até Jesus, nós viemos até Deus do jeito que a gente é, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus nos restaura. E tem gente que não compreende isso. Tem gente que está na casa do Pai e não consegue compreender isso. É o que está acontecendo com esse rapaz. Ele não consegue compreender. O cristianismo precisa ter relacionamento com Deus. Esse rapaz representa um filho que não tem relacionamento com Deus, que não tem relacionamento com seu pai, não conversa com seu pai, não tem diálogo, não aproveita das bênçãos. Ele só entende que tem que servir, tem que trabalhar e obedecer.
Ele não entende o que é graça. Ele não entende o que é o amor. Ele não desfruta da presença do Pai. Tem gente que está na casa do Pai e não desfruta disso. Segunda coisa que eu vou dizer aqui para você. O perigo da justiça própria. Veja bem, eu quero aplicar isso para você. Que você precisa ter relacionamento com seu Pai. Precisa ter relacionamento com Deus para não ficar perdido. E você precisa ter e ficar atento com o perigo da justiça própria. A religiosidade pode produzir orgulho espiritual. Olha o que ele diz: eu nunca fiz isso, eu nunca transgredi o seu mandamento, eu sempre fui fiel, eu mereço mais. O evangelho destrói essa lógica. Por quê? Porque a justiça não é minha, a justiça é de Deus, é Ele quem decide. Obedecer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que falar dele. Agora, a justiça vem de Deus, não é minha. E se eu colocar isso dentro de mim, eu perco a essência do Evangelho. Você perde a essência do Evangelho. É por isso que muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. A dificuldade de celebrar a graça. Quando alguém caiu e é restaurado, o coração religioso, sabe como ele reage? Com crítica. Olha que sério isso. Com comparação e com ressentimento. Tem gente, Deus, a palavra nos confronta, né? Tem gente que quer ver você caído. Ele sente alegria em te ver caído. Ele não sente alegria de te ver a tua vida restaurada. Ele não sente alegria de ver você novamente pregando, louvando, desfrutando da bênção de Deus. Ele quer ver você caído. Enquanto mais você estiver na lama, melhor é para ele. A graça não é isso. Você está perdido dentro da casa do Pai. Porque a alegria é ver o meu irmão restaurado. A alegria é ver meu irmão curado. A alegria é ver meu irmão novamente desfrutando das bênçãos que há na casa do Pai. Quando eu não sinto essa alegria, eu estou perdido dentro da casa do Pai. Olha para mim, por favor, ou ouça a minha voz, porque Jesus está falando com você. E você precisa se reencontrar. Você precisa se reencontrar. Você precisa estar atento ao convite do Pai. Qual é o convite do Pai? Primeiro, ele reconheceu o filho pródigo. Ele reconheceu que o filho que foi pela escolha precisava de restauração. E veja que ele teve atitude com os dois filhos. É o detalhe poderosíssimo dessa parábola aqui. É que ele foi e encontra os dois filhos. Tanto para o que saiu pela escolha e o que está perdido dentro de casa. Veja bem, versículo 20 diz assim: vinha ele de longe, aquele que foi embora pela escolha. O pai o avistou e, compadecido dele, correu e o abraçou. Aleluia! A mesma coisa ele fez com o filho que está perdido dentro de casa. O menino, o filho está lá fora. Olha o que o pai faz, versículo 28. E saindo, porém, o pai procurava convencer o filho. Entra para dentro da festa. Então, se ele foi ao encontro de um, ele foi ao encontro de outro. Isso revela algo profundo. O pai quer restaurar os que estão longe. E também os que estão pertos, mas frios. Ô meu irmão, ô minha irmã, existe dois tipos de pessoas, você sabe disso, aqui nessa parábola. Os que estão longe de casa e os que estão perdidos dentro de casa. O maior perigo espiritual não é apenas o pecado visível, é um coração religioso que serve sem amor, que obedece sem alegria e vive com Deus sem intimidade. Olha para mim,
ouça a minha voz e ouça o Espírito Santo dizendo para você: você precisa entrar para dentro da festa, você precisa se alegrar com aqueles que Deus está restaurando, você precisa desfrutar disso. O Pai continua dizendo, e Ele diz para mim e para você: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Então desfruta, aproveita disso. Meu irmão, até quando você vai ficar perdido na casa do Pai? Até quando você vai continuar assim? Torcendo por pessoas que está perdida e que está recebendo restauração e você não está desfrutando disso. Vem se alegrar. Entra para dentro da festa. A parábola ela termina de um jeito assim, com um convite. O convite foi lançado, só que a decisão é nossa. Ou a gente entra e desfruta da festa, ou a gente fica fora da festa. Qual vai ser a sua decisão? Entrar ou desfrutar? Entrar, se alegrar ou ficar fora, murmurando, criticando, achando que Jesus também não olha para você? Enquanto Ele está olhando e foi ao teu encontro dizendo: entra para dentro da festa. Entra para dentro da festa. Que essa decisão você tome ela hoje. Em nome do Senhor Jesus. O problema nunca foi a casa. O problema é o coração. A casa está aberta. As bênçãos estão abertas. Agora abre o teu coração para desfrutar das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê força. E que você se encontre. Que você comece a desfrutar das bênçãos que estão dentro da casa. Que você desfrute do Pai, da intimidade do Pai. No nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração se você puder. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ouviu a tua palavra e que está entendendo ela. E neste momento o Senhor está trabalhando. E o convite está lançado. Que ela tenha força de desfrutar da intimidade com o Senhor, de desfrutar das bênçãos do Senhor, e ela não fique perdida nunca mais estando dentro de casa, mas que ela desfrute de tudo que o Senhor tem e está oferecendo. No nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, eu abençoo este filho que hoje entra para dentro de casa e desfrute das tuas bênçãos. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, hoje e sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.